Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a encontrar o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. A nossa vida, meus irmãos, ela passa muito rápido. É algo muito rápido e nós precisamos nos ater a isso para não nos iludirmos e achar que sempre há um tempo, sempre haverá um tempo, e o tempo passa muito depressa. Essa semana fui levar minha esposa numa consulta de rotina ao médico, e conversando com ele me conhecendo, ele disse assim: nós somos ou fazemos parte da geração que vai viver até os 90 anos. Né? Eu disse, opa, se nós nos cuidarmos, assim, daí ele lembrou do histórico familiar do meu pai, ele disse, sabe aquela história de filho de peixe, é peixinho? Você precisa fazer exercício físico, viu? A consulta nem era para mim, mas ele já olhou para mim, não sei porquê. E aí você sabe que você precisa fazer caminhada, você precisa fazer, né? Cuidar. Pergunta para duas pessoas, você cuida da tua saúde? Você está cuidando da tua saúde? Meus irmãos, precisamos. O tempo passa muito depressa. E quando nós nos damos conta, o homem recebe de presente da sua esposa assim aquele creme anti-rugas. Eu recebi. Não sei porquê. Né? Diz assim, como é que é? Diminuir expressões, alguma coisa assim. Quando começa a receber esses presentes, desconfie, o tempo está passando muito rápido. E passa mesmo. Tem pessoas que pensam que tem 18 anos e vão jogar bola, depois não podem vir no culto de homens porque estava machucado. Porque pensa que tem 18 anos e não tem. Né? Passa muito rápido. E nós precisamos nos ater. E enquanto é tempo, nós precisamos fazer o que precisa ser feito enquanto é tempo. Eu quero falar nessa manhã, nessa passagem, sobre uma pessoa que fez tudo certo na hora errada. Tudo que ele fez ali, ou boa parte daquilo que ele fez nessa passagem que nós estaremos lendo, está certo. Mas o tempo já havia se passado, se esgotado. Então, é possível que existam pessoas que dizem, não, eu vou cuidar da minha saúde, mas vou cuidar depois, quando já não dá mais. Aí a pessoa que não tem tempo para fazer caminhada, consegue tempo para ir ao médico, consultar, tem que agora, jejum eu não consigo fazer, mas quando o médico solicita, eu consigo. Faz jejum? Ah, pastor, é difícil. Vai no médico, tem jejum de 24 horas. Ah, você precisa, né? Vamos lá. E aí se obriga a fazer. Tem pessoas que fazem tudo certo, na hora errada. Esse texto que eu quero ler, meus irmãos, ele não espero trazer nenhuma revelação teológica sobre isso, mas algo bem prático para as nossas vidas. E tenho certeza que se você estiver bem atento, essa é a palavra de Deus para você. É o que eu e você precisamos ouvir hoje. Então eu faço a leitura e você acompanha aí na sua Bíblia. Porque no telão não está fácil. Está muito claro ali, não está nítido. Lucas 16, a partir do verso 19, diz assim, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo homem mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia o que fora jogado à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado
pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 31. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Amém mesmo? Amém. Como eu disse aos irmãos, a nossa vida passa muito depressa. E com a agilidade da vida que passa, nós muitas vezes, ou algumas vezes, só nos damos conta quando já é tarde. Quando a pessoa percebe que está, por exemplo, enferma, aí então ela percebe: eu preciso diminuir o refrigerante, eu tenho que diminuir a fritura, mas aí ele já está enfermo. Já aconteceu. E nem sempre, eu não precisaria ser assim. Nós, e eu me incluo nesse pacote, nós poderíamos muito bem ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e decidir obedecer a palavra. Mas o fato é que muitas vezes nós esperamos as coisas acontecerem para então nos dar conta de que a palavra estava certa. A palavra do Senhor estava certa. Esse texto nós quero pensar com os irmãos algumas lições que nós podemos tirar nessa passagem. Quando nós vemos, por exemplo, no versículo 22, 23, diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esse texto nos fala então de um homem rico, e a Bíblia nem cita o nome dele, diz um homem rico. E aquele mendigo que estava lançado à porta da casa do rico, ele chama de Lázaro. Tem um nome: Lázaro e o homem rico. E fala então que o homem rico, ele se deleitava nos seus prazeres. Nós iniciamos o culto hoje meditando sobre o Salmo 37, quando o rei Davi falou sobre isso. Pensava eu que eu estava tranquilo na minha prosperidade. Pensava eu que aquilo que eu tinha jamais seria abalado. Pensava eu que a saúde que eu tinha, ela era eterna. Pensava eu que as forças que eu tinha permaneceriam a mesma para sempre. Pensava eu que os recursos financeiros que eu tinha eram inesgotáveis. Até que aconteceu alguma coisa. A palavra do Senhor nos diz que Lázaro morre,
e é levado para o seio diz, para junto de Abraão. E a palavra do Senhor nos fala que o rico também morre. Alcança a todos. Tão certo quanto nós vivemos e estamos aqui, certo também é que se Cristo não voltar antes disso, nós morreremos também. E nós precisamos estar ciente disso e ciente de que com essa realidade nós precisamos então fazer algumas escolhas. A palavra do Senhor, por exemplo, nos fala de 2 caminhos, e você sabe disso. A Bíblia nos fala num caminho estreito, e eu posso prestar atenção não no caminho, mas no fato de que ele é estreito. E a palavra do Senhor nos fala de um caminho espaçoso, e eu posso esquecer o caminho e me lembrar que é espaçoso. Então, se eu estou numa bifurcação e encontro um caminho estreito e um caminho espaçoso, talvez eu coloque na matemática, no raciocínio, bom, espaçoso. Mas o fato que o tamanho do caminho não é tão importante quanto para onde ele está nos levando. Para onde esse caminho nos leva. E a palavra do Senhor diz que o caminho estreito conduz à salvação e o espaçoso leva à condenação. E isso é algo que deve ser pensado e definido hoje, em vida. Esse é o tempo de escolhermos. O versículo 23 fala então que Lázaro até aquele momento não havia pensado nessa possibilidade de que ele morreria, de que ficaria enfermo, de que encerraria a vida dele aqui na terra. Quando então, no versículo 23, então, clamando, disse... versículo 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Levantar os olhos significa que eu reconheço que existe alguém acima de mim. Levantar os olhos é saber que existe alguém superior a mim. E uma pessoa abastada e que confia na sua riqueza, ela não olha para cima. Ao olhar para as pessoas, eles reconhecem todos como inferiores. São todos inferiores a mim. Não é? E não consegue olhar para cima. Mas aqui a palavra do Senhor diz que ele fez algo certo. Ele olhou para cima e reconheceu que existia alguém acima dele. Que existia algo acima daquilo que ele reconhecia como o tudo. Somente que no momento errado. Ele faz isso, e essa passagem, essa história que Jesus conta, nos relata de alguém que já estava no inferno. Meus irmãos, o inferno não foi feito para você. Na verdade, o inferno não foi feito para nenhum ser humano. E Deus mesmo não coloca ninguém no inferno. O fato é que as pessoas escolhem o caminho que querem seguir. Não é Deus. Deus ele deixa princípios, mas as pessoas escolhem para onde querem ir. O inferno não foi feito para a igreja, não foi feito para nós, não foi feito para o homem. A palavra do Senhor diz que o inferno é um lugar de condenação para o diabo e seus demônios. Lugar de condenação para os demônios e não para os seres humanos. Mas o fato é que existem pessoas que deliberadamente escolhem o caminho espaçoso, escolhem errado. E quando percebem como este rico, no versículo 23, não é o fato de que o rico vai para o inferno, porque tem pessoas que financeiramente estão muito bem e que continuam com o seu coração no Senhor, e existem pessoas sem recurso financeiro que não estão no caminho do Senhor. Então não é o fato de que o rico vai para o inferno. O que acontece é que, humanamente falando, as chances são maiores de uma pessoa que tem mais recurso financeiro ir para o inferno, pelo fato da armadilha da confiança nas posses. Eu sempre
que posso, lembro os irmãos, que a Bíblia chama de Senhor o dinheiro. Não chama a prostituição, não chama os vícios, mas diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou serviremos a Deus, ou serviremos às riquezas. E as riquezas, então, muitas vezes, se a senhora possui pessoas. Tem pessoas que pensam que tem dinheiro, mas na verdade é o dinheiro que tem as pessoas, porque elas vivem em função disso. Esse rico estava iludido, e aqui no versículo 23 fala que a ilusão dele se desmorona, e agora então, e só agora, ele consegue levantar os olhos. Ele fez algo certo, no tempo errado. Levantou os olhos, seria o primeiro ponto, se é que nós podemos colocar lá, irmã, fazendo favor. E o versículo 24 diz assim: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Então, no versículo 24, nós vemos que ele clamou ao Pai. Esse é o segundo ponto, ele clamou ao Pai. Está certo? Nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Pai. Nós precisamos de oração. Como anda a sua vida de oração? Você tem investido tempo em oração? Ou é daqueles que apenas lembra do Senhor em momentos difíceis? Ontem, falando com os homens, eu disse, mesmo que isso venha acontecer, que você lembre do Senhor apenas em momentos difíceis, você pode contar com Ele, porque Ele é nosso amigo. O fato é que muitas vezes nós não nos fazemos amigo dEle, mas Ele é nosso amigo, Ele quer ser nosso amigo. Né? Então, mesmo que seja em momentos difíceis, mas esperar apenas esses momentos para clamar ao Senhor, é no mínimo egoísta da nossa parte. E a palavra do Senhor nos diz que agora, este rico estando no lugar de tormento, de lá ele clama ao Pai. Mais uma vez eu pergunto aos irmãos, como anda a sua vida de oração? Quanto tempo você tem dispensado em oração? Você é alguém que ora? Você é alguém que tem um tempo de oração? Você separa um tempo de oração todos os dias ou não? Eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque muitas vezes, meus irmãos, eu tenho percebido que existem pessoas que apenas escutam, mas não ouvem. Conseguiu? Talvez como a palavra do Senhor nos diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem pessoas que têm ouvido para ouvir e apenas escutam, mas não ouvem. Ouvir é reter, é absorver, é meditar, e não apenas escutar e lançar fora. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos em todo tempo orar. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5,17. Nós precisamos orar. Levai tudo a Deus em oração, com gratidão, com súplicas e ações de graça, diz lá em Filipenses capítulo 4. E esse homem, esse rico, agora num estado de tormento, num local de tormento, num lugar de tormento, agora ele clamava ao Pai. Você precisa orar mais, meus irmãos. Você precisa orar mais, assim como eu também. E não precisamos esperar que as coisas aconteçam, que coisas ruins aconteçam, para que então eu me lembre, realmente eu tenho sido negligente, eu até ouvia, eu até sabia, mas eu não fazia. Conhece essa história? Eu sei, eu sabia disso, mas eu não orava. Já ouvimos casos de pessoas assim, pastor, eu não sou como o irmão, como aquela irmã, como o outro. Está tudo bem, eu tenho um casamento bom, eu tenho um emprego bom, minha saúde está boa, não preciso.
Então, oração é apenas quando eu preciso para essa pessoa. Quando eu, então, preciso... E aí nós meditamos um pouco com os homens ontem, que raios de amizade é essa que eu só falo com o meu amigo quando eu preciso dele? Que coisa mais egoísta! Eu só buscar o Senhor quando eu entendo que eu estou precisando. Do contrário, tem pessoas, meus irmãos, que quando tudo está bem esquecem de Deus. Não podem melhorar uma vírgula. Então, muitas vezes a gente olha para uma pessoa e diz, poxa, a gente até se compadece. Queridos, estão passando por uma luta, terminou uma, já no calcanhar já tinha outra, e vamos lá, sempre luta e luta e luta. Mas se a pessoa dá uma melhorada, você já não vê mais a pessoa, ela já não lê mais a Bíblia, ela já não ora, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a célula. E na célula, ninguém me deu carona, então não vou, então não faço. E aí, por quê? Precisamos clamar ao Pai. Bora lá, meus irmãos. Vamos orar. É tempo de oração. Amém? Vamos lá, vamos continuar a leitura, versículo 25. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Lembra, rico, que você tinha e você não dava nada a ninguém? Pois é, Lázaro não tinha e ele está sendo assistido, agora atendido. Você é alguém que sempre tinha. E existem pessoas assim, tudo que é meu, é meu. E tudo que é teu, se puder, que seja meu também. O que é meu e o que é teu pode ser meu. E nunca, né, o que eu posso dar, mas o que minha mãe pode me dar, hein? O que meu pai pode me dar? Agora eu para meu pai e para minha mãe nem carona. Se precisar é que espere, mas receber sim. Tem pessoas como o rico que são assim. E os papéis aqui se inverteram. E esse é o terceiro ponto. Os papéis se invertem. As coisas se invertem. Então o texto nos lembra, através dessa história contada, como que Abraão falando com o rico, dizendo, lembra que em vida você tinha muitos bens e que Lázaro nada tinha? Lembro. Pois é. Agora você está assim. Agora você está no papel de mendigo, de carente, precisando. Lázaro não. Está aqui sendo consolado, sendo confortado, os papéis podem se inverter. Portanto, meus irmãos, e como a vida passa muito depressa, e as coisas podem mudar repentinamente, e nós vamos meditar sobre isso ainda hoje, se Deus permitir, então nós precisamos mudar os nossos conceitos, precisamos mudar os nossos valores, hoje, agora. Existem pessoas tão avarentas que chega a ser irritante. O avarento já é algo irritante. Não sei se você conhece pessoas assim, mas a pessoa avarenta é algo que irrita, porque ela cuida dos centavos quando se trata dela, mas não tem cuidado nenhum quando se trata do outro. Isso é terrível. É a história de Lázaro aqui. Tinha em abundância, mas nada servia para os outros, apenas para mim. Eu quero provocar você a pensar sobre isso. Eu quero levar você a meditar sobre essa questão. Aproveitando o gancho, nós temos ali atrás novamente a lista para doação, que no culto de ceia, culto das primícias, nós convidamos a igreja a participar. A lista já está ali atrás. Gostaria de desafiar a igreja a dar uma olhadinha naquela lista, ver o que você pode e que você queira, não é, ajudar. Tivemos o nosso primeiro almoço do projeto do Ministério Bom Samaritano,
e foi muito gratificante. Nós vimos ali a igreja se envolvendo, pessoas, assim como muitos de vocês que ofertaram, que doaram, que fizeram com que fosse possível aquele momento, e pessoas ali sendo ajudadas, inclusive com alimento físico, com a palavra, com um abraço, muito bom. Mas a Bíblia nos conta que esse rico não fez nada disso. Versículo 26. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Um abismo separando. Esse é o outro ponto. Existe um abismo separando. Nós temos entre nós e Deus um abismo que somente Jesus pode fazer essa ponte, pode fazer esse elo, essa ligação. Sem isso, meu irmão, minha irmã, as pessoas estão perdidas. Aquela pessoa que você considera gente boa, assim como eu também tenho pessoas que considero gente boa, sem Jesus estão perdidos. Eu essa semana semana que passou, perdido nas datas. Quando eu falei para os irmãos que eu fui lá no consultório médico, cheguei lá, esse médico eu já conheço ele há algum tempo, e há mais de muitos anos atrás, talvez uns 15, 18 anos atrás, eu consegui trazê-lo para um culto aqui conosco. Mas já fazia pelo menos uns 10 anos que eu não conversava com ele. E sentei, então, ali para conversar, eu e minha esposa, e ele olhou para mim e disse: cara, que saudade de falar com você, ele disse para mim. Que saudade de falar com você, rapaz. Porque a gente conversa com muita gente, mas conversa 2 minutinhos, quando vê já estamos falando mal de alguém. E você tem uma conversa boa, rapaz. Você tem um papo legal. Que bom te ver. E eu ali um pouco constrangido, porque minha esposa, para ser atendido, paciente, você, médico, paciente, médico, e ali eu vim dizer: que legal, eu também, que bênção, muito bom poder estar aqui. Ele disse: pois é, e aí ele citou alguma coisa que tem um cunho na palavra, assim, tem uma base. Eu olhei para minha esposa, para a pastora, e olhei para ele e disse assim: você sabe, né? Você sabe. Então tem pessoas que têm a teoria, sabe? Mas ali aconteceram mais algumas coisas ali na consulta, conversando, e quando eu saí da consulta, eu disse assim: esse é um dos amigos que eu vou convidar para o culto do amigo. Não é? Um culto de homens que tem amigo. Aí a pastora olhou para mim e disse: mas é sábado agora. Eu disse: não acredito, passou o tempo, passa muito rápido, e eu na minha mente nem tinha me dado conta de que o culto seria, no caso, como foi ontem. Eu disse: sério? Sim, eu esperei, porque nós temos o retorno marcado semana que vem, ia levar um convite para ele, e aí ia convidá-lo. Passou. Gente boa, e que estará indo para o inferno, se Gilberto ou outra pessoa não falar para ele de Jesus. Gente boa também é condenada. E nem estou falando da lei de homens. Estou falando de um princípio espiritual. Existe uma armadilha que nós muitas vezes caímos nela, de olhar para uma pessoa, gente boa, e pensar: está tudo certo. E já foi falado sobre isso. Nós não somos chamados para ter um bom caráter. Nós somos chamados para ter o caráter de Cristo. Um bom caráter, uma pessoa bem educada tem. Ela sabe cumprimentar bem, ela sabe conversar bem, ela é culta, ela tem conhecimento geral sobre muitas coisas. O que o Senhor não está interessado em bom caráter, mas no caráter de Cristo. Como Paulo, ele disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até ver Cristo ser formado em vós. Até que o caráter de Cristo esteja impregnado em vocês, eu sinto dores. Como que de parto, uma parturiente para ganhar nenê. Nós somos chamados para ter o caráter de Cristo. Bom caráter não salva ninguém.
Pessoa, gente boa, também é condenada se não tiver Jesus. O teu vizinho, sem Jesus, é que está condenado. O teu avô, a tua avó, o teu pai, a tua mãe, os teus filhos. Se não tiver Jesus, existe um abismo que separa. E se você não se acordar para essa realidade, você poderá então levantar os olhos quando já é tarde demais. Quando levanta os olhos, disse: pai, mas aí já era tarde. Esse é o tempo, meus irmãos. O rico fez tudo certo na hora errada, quando já não podia mais. Nossa vida aqui na terra é limitada. Talvez lentamente, mas estamos em contagem regressiva nessa terra. Não quero parecer com isso ser um pessimista ou qualquer outra coisa, apenas uma mensagem de alerta aos irmãos. A vida passa muito depressa, muito rapidamente. E o texto então fala que existe um abismo separando. E se as pessoas não entender, elas continuarão com esse abismo. E o texto diz que Abraão então diz: olha, mesmo que eu quisesse ir para lá, eu não posso, nem você vir para cá, porque há um abismo que nos separa. Esse abismo, hoje, em vida, posso dizer aos irmãos que ele só é preenchido com o Senhor. É um abismo imensurável. É um abismo intransponível ao homem. Mas o impossível ao homem é possível a Deus. Aquilo que o homem não poderia ou não pode fazer, Deus pode. Por isso que os discípulos chegaram para Jesus, quando Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então o discípulo disse: então assim, Senhor, quem é que poderá? Quem que conseguirá? Como se salvar? Aí ele, entendendo que existe o abismo, ele disse: os impossíveis ao homem são possíveis para Deus. Nós precisamos saber que em cada vida, em cada pessoa, entre ela e Deus tem um abismo que só Jesus pode ligar novamente, só Ele. E você precisa se ligar em relação a isso. Pensa agora nos seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, e entenda que existe um abismo separando, que somente o Senhor pode ligar novamente essa pessoa a Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus, como sendo Deus, sabendo que existe um abismo, ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só Ele que nos liga novamente ao Pai. Versículo 27 e o 28 diz assim: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, nesse versículo 27, nós vemos esse rico orando pela família. E esse é outro ponto da nossa reflexão. Ele estava orando pela família, orar pela família. Aos homens eu pergunto: qual foi a última vez que você orou por sua esposa? Aos pais eu pergunto: qual foi a última vez que você orou por seus filhos? A esposa, eu pergunto a mesma coisa. Qual foi a última vez que você orou por sua família? Você tem orado? Ou só tem lembrado dos pontos negativos? Ah, pastor, os pontos negativos estão tão evidentes que eu até acabo esquecendo. O rico também fez isso. Passou a vida toda tão ocupada com os seus recursos financeiros que acabou esquecendo da responsabilidade de orar. Agora, num lugar de tormento, ele levanta aos céus os olhos e começa a clamar ao Senhor por sua família. Nesse ano em que estamos enfatizando a restauração,
na família, cremos que Deus está restaurando famílias, lares, casamentos, casais, nós precisamos entender que é de nossa responsabilidade, é minha responsabilidade em sustentar a minha família, principalmente em oração. Porque em recursos financeiros é possível que esse rico tenha ajudado alguns da sua família, talvez. Mas que, como eu disse aos irmãos, existe um abismo que separa e que riqueza nenhuma compra. Então nós precisamos clamar, meus irmãos, orar por nossas famílias. Nós precisamos. E aqui o texto fala, versículo 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão estava dizendo, eles têm a palavra. Moisés e os profetas é a lei, é a palavra. Ouçam o que a palavra do Senhor diz. E aqui é um ponto. Leia a Bíblia. Essa tem sido uma das nossas constantes lembranças aos irmãos. Leia a Bíblia. Nós precisamos de leitura bíblica. Se você não lê a Bíblia, o teu coração se endurecerá para qualquer que seja a orientação. E aí você poderá colocar a culpa no pastor, na pastora, no líder de célula, no discipulador, mas na verdade o coração está endurecido. Por quê? Porque não está lendo a Bíblia. A leitura da palavra nos molda, nos move, nos quebranta. Porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, diz lá no Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. É a palavra. Então, quando ele começa a clamar, ele diz, eles precisam ler a Bíblia. Pai, a minha família, tenho 5 irmãos que eu não quero que venha para cá. Olha, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia. As pessoas hoje em dia têm acesso à Bíblia das mais diversas formas possíveis. Carregamos a Bíblia até no celular, hoje, se quiser. Não é? Então não é desculpa, leia a Bíblia. Dê um tempinho, Bíblia. Nós precisamos, meus irmãos, ler a palavra do Senhor. É isso que diz o verso 29. Versículo 30, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 30. Então, quando ele disse assim, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão, eu colocaria nesse nosso próximo ponto a palavra engano. Existem pessoas enganadas. Existem pessoas com uma religião chamada achismo. Já ouviu falar, não é? Eu acho que pode fazer isso. Eu acho que também pode fazer aquilo. Eu acho que... Essa semana foi colocada uma publicação na página da rede e alguém foi lá e comentou, dizendo assim, eu acho que... E ali por uns momentos eu me aguentei e daqui a pouquinho coçou meus dedos, eu fui lá e coloquei um texto da palavra. Fui ali e escrevi... Não é o que a palavra... Aí a pessoa de novo escreveu embaixo, muito bem, nobre, mas achismo de novo. Vai lá e escreve o seu achismo. Diz, se não tem a palavra, vai ficar só no meu achismo. Eu acho que... mas também pode, mas também... E esse aqui, contestando a palavra. O rico estando no inferno, e ele disse, olha, ele tem a palavra. Não, pai Abraão, para com isso. Se antes um morto ressuscitar, eu sei, porque eu sou homem. Se um morto vier e falar, eles vão acreditar.
Engano. Existem pessoas enganadas com conceitos humanos, humanistas, pensando um monte de coisa, tendo suas próprias conclusões, tirando suas próprias conclusões sobre alguns pontos, sem contudo ter um conhecimento da palavra, sem contudo poder dizer, a palavra diz isso. Não, eu acho que pode. Se você acha, bora lá. Continua correndo para o abismo. Quem sou eu para impedir se você não quer? E existem pessoas, meus irmãos, enganadas. Sendo enganadas pelos seus conceitos, sendo enganadas por aquilo que acham ou pensam estar certo, assim como o rico, que agora nesse momento, mesmo estando em tormento, ainda ele se achou na condição de querer ensinar a Deus. Deus, o Senhor é inteligente, sua palavra é muito boa, mas eu quero dizer uma coisa, se um morto vier, tem mais poder do que a tua palavra. Um morto que ressuscita e vem ali, olha, eles vão ouvir. Engano. E o próximo ponto, vamos lá, versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nesse ponto, eu repetiria o que está no ponto anterior. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eles, não. Se alguém ressuscitar e disse, olha, se não ouvir o que a palavra do Senhor diz, tampouco ouvirão ainda que algum dos mortos viessem a ressuscitar. Isso não vai dar certo, não funciona. Lembra da semana passada que nós falamos da farinha na panela que tinha veneno e que deveria ser colocado algo que é a palavra do Senhor para retirar o veneno? É isso, é a palavra do Senhor. Por isso, o crente que não lê a Bíblia precisa rever seus valores. Discípulo que diz que é discípulo, mas não lê a palavra, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para a palavra do Senhor. Olha, nós já vimos essa história. E sabemos o fim disso. As pessoas estão indo para o inferno, meus irmãos. Porque há um abismo separando elas do Senhor. E o inferno não foi feito para pessoas. Nós vimos essa semana que passou então a tragédia ocorrida ali em Xanxerê. Não é? De quantas pessoas foram feridas, algumas mortas, não é? Casas destelhadas. Nós vimos ontem o que aconteceu no Nepal, quem viu? Alguns poucos, bem poucos assim viram, né? Eu recebi um áudio de um missionário, eu coloquei no nosso grupo, tem um grupo no celular, eu coloquei um áudio de uns 30 segundos do nosso missionário dizendo, olha, conosco está tudo bem aqui, mas por favor, gente, orem, porque tem muita gente morrendo, muita gente morta, nós estamos agora aqui no hospital, estamos ajudando as pessoas, mas tem muita gente morrendo, por favor, orem por nós. Nosso missionário, que está lá no Nepal. Até onde sabia, em torno de 1.500 pessoas, mais ou menos, já estavam oficialmente declaradas como mortas. Um terremoto de poucos segundos. Se viu? E nós não sabemos. Estava tudo bem. Em Xanxerê, vocês que viram também na televisão, na internet, aqueles vídeos, estava ali mostrando uma câmera de segurança, estava tudo bem. Até que começou um vento, começou, e aquilo foi tomando conta, e aquilo, um segundo para o outro, meus irmãos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos nada sobre isso. Portanto, meus irmãos, esse é o tempo de fazer a coisa certa. Esse é o momento, meus irmãos, que nós devemos levantar os olhos, como diz a palavra. Esse é o momento de nós clamarmos ao Senhor, como diz a palavra. Esse é o tempo de nós entendermos que existe um abismo, que só Jesus pode tirar essa distância entre nós e o Senhor. Esse é o tempo de clamarmos por nossa família. Esse é o tempo de fazer a coisa certa. Porque chegará um momento em que não teremos mais tempo.
Hebreus 9:27 fala sobre isso. Aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então nessa passagem, que como eu disse aos irmãos, não tinha pretensão de trazer nenhuma revelação teológica, mas algo prático para as nossas vidas, está falando sobre isso também. Essa palavra de hoje nos fala de alguém que passou a vida toda iludida, enganada, buscando nada, ou como diz o pregador no livro de Eclesiastes, correndo atrás do vento, correndo atrás de nada, correndo atrás daquilo que não pode alcançar, até chegar o momento em que, no lugar de tormento, o rico lembra que existe alguém superior e levanta os olhos, começa a clamar, começa a orar. Essas pessoas que foram dizimadas lá no Nepal, nós não sabemos quantas delas de fato tinham esse abismo que separava, agora ligado através de Jesus. Quantas pessoas fecharam esse abismo através de Jesus? Não sei. Não temos como contabilizar isso. Mas o fato é que as coisas estão acontecendo. Sinais e sinais e sinais estão acontecendo. E a hora de fazer o que é certo é agora. É por isso, meus irmãos, que nós como igreja, nós não precisávamos fazer isso, mas nós nos empenhamos. Quantos irmãos se envolvem lá para poder fazer o encontro com Deus no final de semana? Porque nós queremos de alguma forma que os irmãos se antenem, se liguem, que existe uma realidade. É por isso que nós como igreja trabalhamos e estrategizamos e fazemos coisas para avivar a igreja, para que a igreja entenda, existe uma realidade espiritual real, urgente, e que nós precisamos fazer o que é certo. Eu quero convidar você a fechar os olhos nesse momento. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra, porque você não pode continuar vivendo de qualquer jeito. Você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode mais deixar para depois, como Lázaro deixou, foi deixando, como uma pessoa enferma que vai deixando, até que as coisas acontecem. Nós não podemos fazer isso. Hoje é dia de levantar os olhos aos céus, ao Senhor. A canção que nós vamos entoar agora diz: mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja a dor que me una a Ti, sempre, sempre eu vou cantar. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor, ainda que seja dor, que me una a Ti. lembre dessa passagem e veja alguém que passou a vida inteira, e quando ele abriu os seus olhos já era tarde demais. Quando ele percebeu, já não havia mais tempo. As coisas não terminam de uma hora para outra, um casamento não termina de uma hora para outra. É gradativamente, quando a pessoa abre os olhos: que foi que eu fiz com o meu casamento? Que foi que eu fiz com a minha família? Que foi que eu fiz com a minha saúde? Que foi que eu fiz com a minha comunhão com Deus? E aí abre os olhos. Esse rico abriu os olhos, mas já era tarde. Para nós, hoje não é tarde. Esse é o tempo. Esse é o tempo, meu irmão, de levantar os olhos e entender que só o Senhor é quem pode nos levar novamente ao Pai. É só agora que nós podemos orar por nossa família. Não sei se teremos outra oportunidade. Aquelas pessoas em Xanxerê, algumas não tiveram mais oportunidade.
lá no Nepal. Algumas pessoas não tiveram mais a oportunidade, mas isso está acontecendo. Com essas tragédias naturais ou não, existem pessoas sendo ceifadas aqui dessa terra. Esse amigo que eu deixei de falar para ele no consultório médico, médico precisa de salvação, teu professor precisa de salvação, teu patrão precisa de salvação, as pessoas precisam. E quando nós abrimos os olhos, vemos no jornal, fulano morreu, olha só, era meu amigo. Agora é o tempo, esse é o tempo. Ore agora, querido, por favor. Ore nesse momento. Aproveite essa oportunidade, como alguém que não sabe se terá outra. Ah, Deus soberano, Deus criativo, Deus eterno, Deus bom e Deus fiel. A Ti e somente a Ti, ó Deus, queremos entregar, consagrar o nosso tempo, nossa vida. Senhor, no nome de Jesus, aqui está a Tua igreja orando, clamando ao Senhor. Eterno Deus, ajuda-nos, ó Deus, a levarmos uma vida de oração, de leitura da Tua palavra, a fugirmos do engano, a orarmos por nossa família, a elevarmos os nossos olhos ao Senhor, sabendo que é do Senhor que vem a resposta. Aqui está a Tua igreja, Deus, que ouviu mais uma vez a Tua bendita palavra. Aviva, Senhor, o Teu povo. Sopra, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre esta cidade, sobre o Vale do Rio do Peixe. Sopra sobre nós, ó Deus, sobre o nosso estado, nossa nação e as nações da terra que clamam por Ti. Ainda que seja a dor que nos una a Ti, mas queremos sempre estar mais perto do Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos este culto, esta mensagem, este povo que nessa manhã aqui veio, aqueles que estarão ainda assistindo essa mensagem, ó Pai. Que a bênção do Senhor acompanhe o Teu povo, que haja um despertar no meio da Tua igreja. Levanta, Deus amado, os Teus escolhidos, os Teus eleitos, para nesses dias ministrarmos a Tua palavra e vermos o conhecimento da glória do Senhor invadindo esse Vale do Rio do Peixe, assim como as águas cobrem o mar. Que o Teu conhecimento venha sobre este povo. Eu abençoo a Tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja sobre o Teu povo, agora e para todo sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.